mais uma oportunidade que Deus nos dá. Podemos dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Somos um povo liberto, somos um povo livre, porque Cristo já venceu por nós no Calvário. Amém? Eu creio que estamos agradecidos a Deus, felizes por sua graça, sublime graça. Amém? Podemos cantar este hino, dizer: nenhuma condenação há. Amém? Você crê assim? É certo que as provas virão, as lutas virão, mas seja firme, seja fiel até o fim. Amém? Vamos cantar este hino de todas as provas que eu já passei. É bem difícil. Às vezes a gente ouve acusações do vil tentador, palavras que ouvimos, mas nada te fará parar. Amém? Vamos cantar? Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes a gente ouve acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor. O que você faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás. Por quê? Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Diga assim então: nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida, você pode dizer isso, pelo sangue que verteu na cruz. E é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém? Você crê assim? Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Para quem? Para quem está em ti, querido Jesus. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, agradeça a Deus porque Ele tem te colocado nesse caminho. Amém? Onde Ele disse: bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputa o pecado. Não é porque não temos falhas, Senhor, não é porque somos perfeitos, mas é o sangue do Cordeiro, Pai, que nos mantém limpo, como o profeta nos disse. Esse para-choque que está atuando como um para-choque, Pai, o sangue do Cordeiro. Quando o inimigo tenta nos acusar, quando o inimigo tenta derrubar-nos, Pai, há este sangue a qual o Senhor olha e nos vê perfeito. E assim vamos prosseguindo, vamos lutando até para terminarmos a nossa carreira terrestre e entrarmos na eternidade, aquele lar de gozo, de paz, onde nós abraçaremos os amados do passado, os santos de todas as eras. Veremos o nosso amado irmão Brana. Que privilégio, Pai. Nosso desejo, a nossa expectativa nesse dia é realmente, Pai, estar contigo. Vemos o mundo declinando, vemos a condição econômica, vemos os poderes políticos, vemos, Pai, tanta morte, tanta destruição, estão dominando o mundo, Pai, estão destruindo.
estão cada vez mais caindo no abismo, Pai. Tanta imoralidade, ó Deus, o que tem se tornado esse mundo? O Éden de Satanás, Pai, no seu ápice, no seu clímax, Pai. Já vemos a taça da iniquidade, Pai, sendo cheia, está derramando já, Pai. Nós sabemos que numa dessas manhãs a ira de Deus cairá sobre esta terra, Pai. Nós entraremos, Pai, na festa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, onde vamos cear contigo, ao qual o Senhor disse para os seus discípulos aquele tempo que não tomaria mais deste pão, deste vinho, até aquele dia, Pai, que na mesa do Pai, na mesa do Senhor, juntos nós compartilharia este pão. Que dia, Pai, estamos ansiosos. O Senhor disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram as coisas que preparaste para nós. Como deve ser isto? Por isso, Pai, mais uma vez nós pedimos que o Senhor abençoe o culto nesta oportunidade, a oração dos irmãos nesse lugar, a mensagem que será lida do anjo forte, que possa nos levar um passo a mais em nossa vida espiritual, pois é o que precisamos. No nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém. 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 Vamos cantar. Santo, seu nome é santo. Se você quer se assentar, você tem liberdade. Amém. Vamos adorar a Deus com este hino. Santo, seu nome é santo. Mais sublime que o céu, mais sublime que o mar, mais sublime que os planetas. Este nome é santo, majestoso, magnífico, o Rei Jesus da glória. Amém? Adore a Ele, exalte por tudo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo, santo, seu nome é santo, Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Amém. Diga mais uma vez: santo, 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 seu nome é santo, Jesus, Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Amém. Ele habita nas alturas, bem acima das estrelas, bem acima das estrelas. E aos humildes da sua luz. Quem é? O seu nome é Jesus. Este homem é Jesus. Santo, 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 seu nome é santo, Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre, para todos sempre. Amém. Seu nome é santo, seu nome é santo. Diga: santo, seu nome é santo. Diga com força, adore ao Senhor. Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre, para todos sempre. Amém. Agora diga: Ele
habita nas alturas, bem acima das estrelas, aos humildes dá sua luz. Este nome é Jesus. Santo, 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 seu nome é santo. Jesus, Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Amém. Paz mais sublime que o céu. Pode você dizer o seu nome? O seu nome permanece. E no deserto é sua água. Sim, ele é. No deserto é minha água. E no inverno, ele te aquece no inverno. No inverno me aquece. Ele habita nas alturas, onde ele está, bem acima das estrelas. Obrigado, Senhor. Você é humilde? Então, aos humildes dá sua luz. Graça. O seu nome é Jesus. Este homem é Jesus. Santo, 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 cante. Seu nome, Jesus, Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Terminar, para todos sempre. Amém. Amém. Para todos sempre adore, exalte ao Senhor Jesus. Amém. Ele é santo, santo, santo. Graças a Deus. Temos pedido de oração. Os irmãos colocam de pé mais uma vez. Amém. Para orarmos. Aleluia. O irmão Isaac Mas comunica sua ausência no culto por motivo de trabalho. O irmão José e a irmã Karen comunicam suas ausências no culto. A irmã Andriele e a irmã Daniele comunicam suas ausências no culto por motivo de saúde e pede oração em seus favores. O irmão André Cunir te agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pede oração em seu favor. Amém, irmão Alessandro, graças a Deus vai estar orando. Logo após, vamos tirar a oferta também. Você possa adorar a Deus. Vamos orar então. Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Aqui estão os irmãos, Pai, pedindo, e aqueles, Pai, que não comunicaram, possam, Senhor, alcançar as bênçãos, que houve um caminho provido para a cura. Ó Deus, tudo está conquistado, tudo está pago. Amém. E nos ensina cada dia mais, Senhor, a usufruir dos benefícios que nós temos neste grande plano celestial, Pai. Amém. Como no mundo natural, Senhor, tem os planos de saúde e que cada plano tem seus benefícios, depende do valor. Mas a nós, Pai, esse plano celestial é um valor incalculável, Pai, não tem limite, Senhor, o que possamos usar. Então a cada um possa ter esta fé de alcançar isto, Senhor, e usufruir desse grande benefício do Calvário, Senhor, da cura, da libertação, aquilo que necessita. Também, Pai, da parte da oferta, possamos dar o que é de César a César, o que é do Senhor ao Senhor.
Muito obrigado por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, vamos cantar. Pagarei o preço, amém? Pagarei o preço para ser mais como tu. E o preço a ser pago é a nossa vida, amém? Ele não precisa de ouro, nem de prata, nem um dinheiro nesse mundo. Temos a nossa vida, que foi o preço que ele pagou no Calvário, amém? Com o seu próprio sangue. Falamos do céu, cantamos sobre teofania, queremos deixar esta dimensão, anelamos nosso novo corpo, mas devo pagar um preço que não é riquezas nem ouro. Tudo que tenho é minha vida, venha moldar-me, ó Senhor. Então, minha vida te dou, o preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena deixando tudo no altar para ser mais como tu. O preço pagarei. Vamos cantar mais uma vez. Minha vida te dou. Quer pagar o preço? Preço pagarei. Para quê? Para estar mais perto de ti, Senhor. Desejo morrer em plena rendição. Deixe tudo no altar, deixando tudo no altar para ser mais como tu. O preço pagarei. Vamos dizer doce. Doce Espírito Santo, vem agora me encher, afaste tudo que possa me impedir de caminhar, ainda que meu corpo esteja fraco, sofrendo tantas dores. Só quero entregar-me completamente a Ele. Então, minha vida te dou, o preço pagarei para
estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar, deixando tudo no altar, para ser mais como tu. O preço pagarei, minha vida te dou. O preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar, para ser mais como tu. O preço pagarei. Diga então: sei que na morte está a vitória. Sim valerá a pena quando eu chegar na glória. Senhor, toma minha vida, toma toda a minha vida. Senhor, minha vida te dou. Cante. O preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar, para ser mais como tu. O preço pagarei. Cante mais uma vez. Minha vida te dou. O preço pagarei para estar mais perto de ti. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar, para ser mais como tu. O preço pagarei para ser mais como tu. O preço pagarei para ser mais como tu, Senhor, como tu. O preço pagarei. Amém? Pagarei o preço para ser mais parecido, ser como Jesus. Amém? Vamos pôr de pé. Vamos nesse momento estar lendo a mensagem. Amém? O momento da oração. Como cantamos, deixar tudo no altar. Amém? Derramar-se aos pés do Senhor, para que possamos obter vitória. Amém? Graças a Deus. Amém, Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é assim. Creio, Senhor. Creio, Senhor.
Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos nesta ocasião por estarmos em Tua presença mais uma vez. Grande Deus, o Senhor é maravilhoso e Tua graça permanece para sempre, Senhor. Estamos gratos por essa oportunidade. Entregamos em Tuas mãos nossa adoração nesta noite, nosso culto, a leitura da mensagem e também, Senhor, a oração que estaremos fazendo. Que o Senhor possa, nesta noite, se agradar de nós e nos abençoar mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com cada um. Estamos de volta, né? Pela graça de Deus, estava de férias e agora voltamos novamente ativo. E eu creio que é uma alegria para cada um de nós estarmos na casa de Deus. Amém. Estivemos ausentes, né, em alguns cultos. Por este motivo, estarmos de férias. Estive mesmo assim, durante minhas férias, fazendo culto ali em Assis, Chateaubriand. Tivemos um culto ali. E ainda estava nas férias, fiz o culto aqui ainda, no final de semana antes de sair, né? Então, estamos de férias do trabalho, mas para o reino de Deus, eu creio que a gente tem que dar primeiro lugar, né? Amém. O pastor ligou para mim, eu estava lá em Abelardo, que é o lugar que eu sempre vou, né? Lá no Pai, ficar por ali. Como diz, enquanto temos o Pai, devemos valorizá-lo. Eu estava ali com ele, e o pastor me ligou, pediu para fazer o culto em Assis Chateaubriand. E você sabe que sempre o trabalho é assim, né? Ele ligou para mim e disse: o irmão precisa fazer, se o irmão puder fazer o culto para mim em Assis. Aí me explicou o porquê do culto, né? Eu falei: não precisa nem explicar. Não precisa explicar, não. A gente está aí para trabalhar e no reino de Deus a gente precisa estar ativo, né? Amém. Férias no natural, mas nas coisas de Deus nós não podemos se negar de fazer, ainda mais quando somos chamados para fazer algo, né? Amém. Então, ele disse: o irmão precisa ir lá porque eu preciso viajar e tal. Eu disse: não, pastor, se é para o reino de Deus, não tem férias, vamos trabalhar, né? Pela graça, eu creio que estamos aqui e Deus tem nos abençoado, né? Acompanhamos os cultos especiais e foi realmente uma bênção, né? O pastor Benigno esteve aqui e, graças a Deus, eu também fui abençoado. Creio que cada irmão pode levar uma porção, né? Nosso pastor realmente tem tido esse cuidado de trazer pessoas aqui que realmente têm calibre e que prega aquilo que nós já temos ouvido, e isso cada dia nos eleva mais perto de Deus, né? Crendo em sua palavra e sabendo qual é o plano de Deus para a sua noiva nestes últimos dias. Cada dia isso fica mais claro para nós. Nós vamos, neste momento, irmãos, ler a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 103. Vamos estar lendo a mensagem: o caminho provido por Deus para a cura, pregado pelo irmão Brana no dia 19 de julho de 1954, numa segunda-feira em Chicago, né, Illinois. O profeta prega esta mensagem: o caminho provido por Deus para a cura. E ele lê essa escritura de Salmos, capítulo 103, verso 1, verso 2 e verso 3. Vamos usar essa escritura. Hoje não está sendo transmitido o culto de oração, porque o pastor então está ali em Assis e tem essa possibilidade, né? Hoje está sendo transmitido o culto dali, então, culto de Santa Ceia, ali de Assis Chateaubriand. Então, o culto não está sendo transmitido. É o culto de oração, no caso, né?
mas no canal está sendo transmitido o culto de Assis. Salmo 103, verso 1. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia. Amém? Amém? Salmo 103, eu li até o verso 4, né? Então, nesta noite nós vamos ler esta mensagem, vamos fazer uma oração para iniciarmos a leitura. Bondoso Deus, nos abençoa na leitura da mensagem, que seja de benefício para cada um de nós. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos então com esta mensagem aqui. Se alguém ainda não pegou a mensagem, depois pode estar procurando ali as irmãs na biblioteca e adquirindo sua mensagem, né? Temos aqui a irmã Cleonice e a irmã Leonilda, né, que pedem oração. Depois vamos estar lembrando. Boa noite, amigos. Vocês podem se assentar. É realmente um privilégio estar aqui essa tarde para servir novamente em nome do nosso Senhor. E apenas antes de começarmos o culto, vejo alguns de meus irmãos assentados na sessão de gravação aqui com os gravadores. E Billy Paul, meu filho, perguntou ao irmão Woody, um amigo, se ele o encontrará na frente do edifício o mais rápido possível, ali na frente, concernente aos livros e fotos para os cultos. E ter essa apresentação que foi dada de maneira tão gentil como eu, que classe de pessoa, eu teria que viver uma vida muito boa para viver de acordo com isso, não é? Mas isso é porque o irmão Matson me ama, ele é meu amigo do peito, e então estamos muito felizes por este privilégio de estar aqui, e parece que eu começo as coisas em Chicago, e todos os meus anos de ministério, esta é a primeira vez em todo o meu ministério que eu tenho um culto à tarde, em todo o tempo de meu ministério, pelo que me lembro que já tive uma reunião de instrução à tarde, e agora isso faz cerca de 9 anos, eu acho, tenho estado nos cultos, e então eu começo novamente em Chicago, irmão José, e assim não conheço o melhor lugar para iniciar ou começar as coisas. O irmão José fala à congregação a respeito do irmão Branham. Bem, eu deveria dizer apenas uma palavra, e isso é o que penso pessoalmente, que o irmão Branham pertence a Chicago. Obrigado, irmão José. Obrigado, querido amigo cristãos, queridos amigos cristãos. Frequentemente tenho pensado que algum dia Deus nos daria um avivamento em Chicago, como nos dias de Moody, quando toda a cidade seria movida por Deus, e vocês não têm tido um desde aquele dia, e eu creio que ele está próximo. A única coisa tem sido no meu ministério, amigos cristãos, e eu sei que esses gravadores estão captando essas coisas e elas serão espalhadas nos jornais, em todos os lugares. Então eu tenho que observar as palavras que digo e pensá-las, porque assim que um artigo é publicado e uma vez que sua voz é capturada em um gravador, isso é tudo. Vê? É isso. E então eles pegam para atender as pessoas muitas vezes que estão na fila. Se você observar algumas pessoas que vêm e dizem, bem, agora o Senhor disse certas e certas coisas. Bem, então se só temos a palavra das pessoas, isso é tudo o que temos. Mas a gravação conclui isso. Vê? Quando dito, ora,
Quando você observa o que ele lhe diz para fazer, observa o seu destino, observa o que ele lhe disse no momento, o que você tem feito, e então observa o que ele lhe diz no tempo que vai acontecer, e você descobrirá que nenhuma vez você encontrará uma falha em Deus, mas que ele fará exatamente o que ele diz, que fará todas as vezes. Ele o fará. Tenho 45 anos em abril e tenho visto visões desde uma das primeiras coisas que me lembro, parece estranho, mas lembro-me de quando ainda estava engatinhando. Na minha época, quando o bebê estava engatinhando, eles usavam vestidos longos, e eu lembro que minha mãe tinha uma pequena fita trabalhada em meu vestido, e eu estava engatinhando no chão de uma velha cabana bem nas montanhas de Kentucky, onde nasci, e eu estava comendo neve do pé de um homem. Essa foi a primeira coisa que me lembro, e a próxima coisa que me lembro foi Deus falando comigo em uma visão e me dizendo que eu passaria a maior parte da minha vida perto de uma cidade chamada New Albany, e nos últimos 40 anos tenho vivido a poucas milhas de New Albany, Indiana, que fica entre 200 ou 300 milhas, de 320 a 482 quilômetros de distância do lugar onde estava, e ninguém de nossa gente até agora tem estado fora do estado de Kentucky, até onde sei, mas sempre e toda vez, dons e chamadas são sem arrependimento. Essas coisas são dadas primeiramente por Deus. Esses ofícios são estabelecidos na igreja por Deus, e na minha opinião é aí que muitos neste dia têm cometido um erro, quando dizemos agora, buscarei a Deus para me fazer isso, aquilo. Você não pode fazer isso. Você é o que você é pela graça. Você é o que você é pela graça. Nada que você pode fazer por si mesmo, possa fazer por si mesmo, Deus dá. Deus tem estabelecido na igreja apóstolos, mestres, profetas. É correto isso? Deus estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento, portanto, nem o bispo os tem, ou ancião, ou outra pessoa, mas Deus os tem estabelecido, e esses ofícios foram colocados na igreja. Agora, eu sei que dons, como os 9 dons espirituais, são dons para operarem, ou para que operem, são dons que operam na igreja inteira. Por exemplo, essa noite, este pode profetizar e nunca mais profetizar novamente. Talvez o espírito de profecia esteja sobre outra pessoa na noite seguinte. Paulo disse, todos vocês podem profetizar um por um. Esse é o dom de profecia, não um profeta. Há uma grande diferença entre dom de profecia e profeta. O dom de profecia deve ser julgado por 3 bons juízes espirituais antes que a igreja possa recebê-lo. De acordo com os escritos de Paulo em Coríntios, os juízes têm que julgar isso, têm que julgar as interpretações de línguas antes que a igreja o receba, porque eles não receberiam o que... Mas agora, pegue uma pessoa que seria um profeta como Isaías, Jeremias, Moisés, ninguém se parou diante deles para julgar se aquilo era certo ou não. Eles nasceram profetas neste mundo. A palavra de Deus estava com eles. Deus muitas vezes e de várias maneiras falou aos pais através dos profetas, e neste último dia através de seu Filho Jesus Cristo. E ele é o profeta da igreja deste último dia, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que o Espírito, ou o testemunho de Jesus Cristo, é o espírito de profecia. E assim nestas coisas, todas estas grandes coisas são para ver a igreja estabelecida junto. Quando eu vi o povo pentecostal pela primeira vez, eu os ouvi falar em línguas, e eu havia sido ensinado como um batista, que aquilo era o diabo. Então eu pensei,
Agora, olha aqui, e eu pensei, bem, uma coisa, eu não me importo com o que a igreja diz, a Bíblia diz, eles falarão em novas línguas. Agora, portanto, a primeira coisa, eu tinha que tomar a igreja ou tomar a Bíblia. Eu disse, o que vou fazer? Ele disse que a palavra de cada homem seja mentira, seja bispo, arcebispo, ou quem quer que seja, a minha palavra seja a verdade. E essa é a grande diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Vê, o catolicismo você não pode argumentar com um católico sobre a Bíblia, porque afinal, se a igreja diz algo ao contrário à Bíblia, é a igreja. Eles dizem, Deus está em sua igreja. O protestante diz, Deus está em sua palavra. Agora, aí está a diferença. Então, você não pode argumentar, porque se a igreja disser esta certa coisa, pergunte a eles de onde eles tiraram o não comer carne na sexta-feira e todas estas outras coisas. Eles podem, eles dizem que a igreja disse assim. E alguns dias atrás eu tive uma entrevista com um padre. O padre disse, eu estava fazendo algumas perguntas a ele, já que minha gente antes de mim era católica. Eu disse, eu quero fazer algumas perguntas bíblicas. E ele disse, só um minuto, senhor Brana. Ele disse, veja, nós os católicos vamos à igreja e adoramos. Vocês protestantes ficam em casa e leem a Bíblia, mas nós vamos à igreja e adoramos. Eu disse, mas o quê? Essa é a próxima coisa. Mas o quê? Então ele disse, veja, nós não observamos o que a Bíblia diz está certo. Mas se a igreja diz o contrário, então a igreja está certa. Porque Pedro foi o Papa e o Papa sucedeu a Pedro. E tudo o que a igreja estabeleceu, essa é a ordem, isso é o que acontece. Deus ainda se move. Bem, eu disse, claro, está tudo bem. Cada indivíduo, isso é o que torna esta América, cada indivíduo com sua própria crença. Mas eu creio que tudo o que Deus disse, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Um J ou um tio não passará dela até que cada pedacinho seja cumprido. E eu creio que Paulo disse, se um anjo do céu vier e ensinar qualquer outra coisa, além do que vocês já foram ensinados nessa escritura, que ele seja anátema para vós. Gálatas 1:8. Então, eu sou um crente fundamentalista na Bíblia. O que a Bíblia diz, eu creio, e eu creio que é a verdade, e pronta para ancorar minha alma em qualquer fase da Bíblia, ou qualquer frase, vírgula, seja o que for que a palavra de Deus, seja o que for que a palavra de Deus é a verdade eterna, ela é inspirada e escrita, e ficamos com ela. Amém? O culto passado foi o pastor estava falando sobre isso, não é? Não é isso que o pastor estava falando no culto passado? O que a Bíblia diz eu creio, e eu creio que é a verdade e pronta para ancorar minha alma em qualquer fase da Bíblia ou qualquer frase, vírgula, seja o que for que a palavra de Deus é a verdade eterna, ela é inspirada e escrita, e ficamos com ela. Ela é inspirada, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, né? No Velho Testamento haviam 3 maneiras pelas quais eles podiam receber uma mensagem. Isto era por um profeta, por um sonhador ou pela lei. Agora, se um profeta profetizava e no peito de Arão estava Urim, Tumim, e se as luzes piscavam sobre Urim e Tumim, aquele profeta estava falando a verdade. Mas se as luzes não piscavam naquele Urim e Tumim, ele estava errado. Se um sonhador teve um sonho e contou este sonho e não apareceu no Urim e Tumim,
estava errado. O profeta, se ele profetizava e as luzes não piscavam, ele estava errado. E o Urim e Tumim daquele sacerdócio foi tirado, mas aqui está o Urim e Tumim do sacerdócio hoje, a palavra de Deus. Se um sonhador, ou profeta, ou pregador, ou qualquer coisa ensina o contrário a esta Bíblia, está errado. Que ele seja amaldiçoado, mas isso deve estar construído solidamente sobre a palavra, como assim diz o Senhor. E se esta palavra está colocada corretamente em ordem e ensinada pelo ministro, Deus está solenemente sob a obrigação de seu filho para responder a essa palavra e cumpri-la. Assim é a maneira que eu creio na Bíblia. Eu creio que cada palavra dela, eu creio em cada palavra dela. Agora, pode haver ocasiões em que posso não ser capaz de defini-la. Não creio que haja algum mortal no mundo que possa definir corretamente cada palavra, mas só podemos fazê-lo conforme o Espírito Santo nos inspira a fazer. Muitas vezes é contrário ao nosso ensino. Que coisa tremenda, não? Não há um mortal no mundo que possa definir corretamente cada palavra. Mas o Espírito Santo nos inspira a fazê-la. Que coisa! Aconteceu de minha esposa estar do lado de fora ontem à noite, assim que ela disse, 2 ou 3 passaram pela plataforma, disse, um grupo de pessoas se levantou e saiu. Disse, um deles olhou para o outro e falou, o que você acha disso? Disse, isso é besteira, não há nada disso, não há nada nisso. O outro saiu em poucos minutos e comentou, bem, foi um espetáculo, muito bom, não tem que pagar para entrar? E essa é a opinião das pessoas engomadas desse mundo, vem? Essa é a opinião deles, sempre tem sido sua opinião, era a opinião deles, seus pais tinham a mesma opinião e hoje estão no inferno. E lembrem-se, e se esta tivesse sido a verdade que eles estavam ouvindo na noite passada, então eles blasfemaram contra o Espírito Santo, para o qual nunca haverá perdão neste mundo ou no mundo vindouro. Está correto isso? Isso mesmo. É melhor ficar quieto e se não tiver certeza. Então o Senhor vos abençoe. Agora, esta tarde, enquanto nos reunimos aqui com um propósito, esse é para instruir para o culto de cura esta noite. No retorno do exterior, se Deus quiser, quero começar os meus cultos de maneira diferente. Eu estava falando com um dos administradores, alguns momentos atrás, nosso querido irmão Moore, e estava dizendo a ele o que Deus está colocando em meu coração, vir a um lugar como Chicago, ou algum outro lugar, e não apenas sair depressa, apenas vir por algumas noites e obter. Isso me enfraquece tanto que eles têm que me tirar, mas chegar ao ponto onde eu possa trazer a fila de oração e me manter orando pelas pessoas, uma após a outra, até que o Espírito Santo tome o controle desse dom para operá-lo por si mesmo. Vê você? De maneira que, se um pecador ou algo passar pela plataforma sem se arrepender, isso chamaria sua atenção, bem? Mas, desta forma, por este dom divino e sua presença, apenas algumas vezes, e eu estou quase acabado. Isso me deixa tão fraco, eu dificilmente posso sair do edifício. Às vezes desmaio completamente sobre isso. E uma vez estive fora por 8 meses ou mais. Então vocês se lembram daquele tempo, muitos de vocês. Mas ao retornar, se Deus quiser, como eu digo que essas gravações estão sendo feitas,
Vou tentar organizar reuniões durante um ano após retornar e vir a um lugar como Chicago e simplesmente ficar bem ali em Chicago, onde quer que seja, até que Cristo diga, agora quero que você vá para outro lugar. Então, com isso, não ter todas as noites, todas as vezes. Então, com isso, não ter todas as noites, todas as vezes, apenas pregar o Evangelho, fazer chamada de altar, fazer pessoas salvas cheias com o Espírito Santo, fazer pessoas salvas cheias com o Espírito Santo, e então ter minha fila, orar pelos enfermos, depois que acabar, distribuir cartões de oração, e então sempre que terminar esta noite, na noite seguinte, começar da mesma maneira, e então você terá muito tempo. Desta forma, não podemos fazer isso porque estamos aqui apenas algumas noites e temos que atender apenas os que entram. Dessa forma, cada pessoa, se eles estão lá e veem que falta muito para seus cartões de oração, eles podem se ausentar por 4 ou 5 noites e voltar para a reunião, ou 1 ou 2 semanas, ou o que quer que seja. E poderíamos atender a todos desta forma, e essa é a minha visão para quando eu voltar do exterior, e esperamos que Deus esteja nisso e nos ajude e ter um ótimo encontro na América. Então, com isso, não tenha todas as noites apenas uma cada vez, apenas pregue o Evangelho, faça chamadas de altar, faça com que as pessoas sejam salvas com o Espírito Santo, e então tenha minha fila, ore pelos enfermos depois que acabar. Creio que por quase 9 anos tenho estado operando desta maneira, quando o Senhor confirmou que é a verdade. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Uma vez, vemos isso indo e voltando, e então acho que agora é a hora de pregar o Evangelho. Não sou muito pregador, eu não estudo sobre o que vou falar. Eu apenas prego por inspiração, eu apenas olho ao redor até encontrar e alcanço e recebo e distribuo. Às vezes é bem rude, mas é dessa maneira que eu recebo. É rude. Então, eu simplesmente gosto de obter isso dessa maneira, porque afinal, quem somos nós? Não somos um bando de pessoas aristocráticas, que de pescoço engomado. Somos um povo pentecostal que nasceu de novo e foi cheio do Espírito Santo. Nossos pais nasceram sob uma inspiração, eles nasceram pregadores analfabetos. Nossos pais, quem foram? Pedro, Tiago e João, isso mesmo. Quando eles subiram pelo portão chamado Formosa, curaram um homem sentado ali que era aleijado desde o ventre de sua mãe. Ora, eles eram pessoas pobres. Ele disse, prata e ouro eu não tenho nada. E então as pessoas tiveram que reconhecer que eles eram pessoas ignorantes e iletradas, mas eles tinham estado com Jesus. Isso era algo que eles sabiam. Então é isso que somos, esta é a classe de pessoas que somos. Agora, o Senhor vos abençoe, e quando entrarmos nas instruções agora, o irmão José disse, diga-me a que horas saem daqui. Então a que horas vocês geralmente encerram este tipo de culto? Por volta das 4 horas? Tudo bem. Tudo isso significa, tudo isso vai ficar bem. Vocês conseguem ouvir bem lá fora? Lá atrás? Está bem? Isso é... Obrigado. Agora, antes de abrirmos este livro, não há homem que possa abrir esse livro. Eu poderia virar as páginas de volta e dizer, leremos um capítulo a partir daqui, mas Deus é o único que pode abrir este livro. Vocês se lembram que no céu o livro estava selado com 7 selos na parte de trás? Vocês lembram disso? E vocês já
pensaram que viemos através da justificação de Lutero, através da santificação de Wesley, através do Espírito Santo pentecostal, e ainda estamos meio confusos? Há algo mais a ser revelado, não está escrito aqui, está nos selos. Vamos ensinar sobre estas coisas, o Senhor querendo. Quando eu voltar, recordem que Daniel ouviu aquelas 7 vozes, pronunciou suas vozes e começou a escrever. Ele disse, não escreva, vem, será revelado nos últimos dias. É correto isso? João viu a mesma coisa, e quando ele viu ali este livro na parte de trás, depois de ter sido completamente instruído, na parte de trás tinha 7 selos. E estes deveriam ser desatados quando o mistério de Deus fosse cumprido. Estamos nesse tempo para que os 7 mistérios sejam abertos para a igreja. Ó, que ensino rico esta Bíblia produz! Mas ninguém foi capaz de pegar o livro, olhar para ele, desatar os seus selos. E havia um cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. Ele veio e tomou o livro da mão daquele que estava assentado no trono, e abriu o livro e desatou os seus selos. Então vamos falar com aquele que pode fazer isso, agora enquanto inclinamos nossas cabeças. Nosso querido e amoroso Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje, humildemente, no nome de Teu querido Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nós Te agradecemos porque Ele se lembrou de nós para nos incluir lá atrás, antes da fundação do mundo, que seríamos santos e sem culpa em Sua presença naquele dia. Então, onde poderíamos nos vangloriar? Nada que fazemos, nada que podemos fazer, mas pela graça somos salvos por meio da fé, porque antes da fundação do mundo Ele nos escolheu em Cristo Jesus, e agora Ele nos deu o Espírito Santo, um selo até o dia da nossa redenção, quando seremos apresentados ao Pai irrepreensíveis e lavados em seu sangue. E agora que Ele que tomou o livro da mão direita, venha e tome o livro esta tarde e abra-o para nós enquanto falamos sobre ele. Pai, eu oro para que Tu dês instruções a estas pobres pessoas enfermas e necessitadas. Muitos dirigiram vários quilômetros para vir aqui para receber oração. E eu Te peço, Pai, para dar o Espírito a Teu servo e conhecimento, não para si mesmo, mas para estas pessoas pobres, enfermas e necessitadas, que estão assentadas nesse auditório hoje, e que Tu lhes dês tal instrução, que eles saibam perfeitamente como agarrar e crer em Tuas promessas, e como derrotar o inimigo que nos é dado. Essa é a palavra para derrotar aqui mesmo na Bíblia, e oramos para que o Senhor nos ajude hoje para explicar isso aos Seus filhos e recebas a glória dos cultos, pois pedimos em Seu amável nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos ler até aqui, depois estará no próximo final de semana dando continuidade, né? Ele faz essa introdução, depois ele lê a escritura de Salmos 103, mas isso fica para o próximo culto. Nós vamos orar neste momento, irmãos, vamos nos inclinar diante do Senhor, colocar nossas necessidades, mais uma vez, estamos agradecidos por essa oportunidade, não é? Estarmos em sua casa, de termos mais um culto de oração. Se você deseja vir para o altar, deseja ajoelhar-se aí onde você estiver, nós vamos orar neste momento. Vamos inclinar nossa fronte. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós Te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade que temos
nos inclinar ante tua face, Senhor. O Senhor tem dado para nós o teu grande Espírito Santo, tem nos dado, Pai, a cada dia o ensinamento da tua palavra, Senhor. Queremos agradecer a ti, Pai, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Tua graça, tua benignidade, teu amor, bondade, tem estado com os filhos do Senhor nesta era, Pai. Apesar de muitas vezes termos encontrado dificuldades, problemas no caminho, mas o Senhor tem nos dado graça para superarmos, Senhor, triunfarmos sobre o inimigo, vencermos as batalhas,